Sejam todos bem-vindos ao 9º episódio do nosso Growcast. Feliz 2024 para vocês também! Bom, eu sou a Cristiane Alves, diretora da Grow Up Bilingual School, e parece que foi ontem que nós começamos essa empreitada dos podcasts, Nossa, não é verdade? Escutei 9 agora, eu fiquei, caraca, 9 já? Já é o 9º. Passou muito rápido. Muito rápido mesmo, né? E hoje nós estamos no 9º episódio e estamos quase finalizando essa temporada. Vamos fechar a temporada em breve aí. E o tema de hoje é: como funciona o processo de letramento para as crianças do ensino infantil e fundamental 1? E para conversarmos sobre esse tema, eu trouxe uma convidada muito especial, muito conhecida lá na Grow Up, amada e querida também, que é a nossa Teacher Luana. Teacher Luana já atua na área da educação há 10 anos. Formação dela é em pedagogia e também especializada em alfabetização e letramento. Bem-vinda, Teacher Lua. Muito obrigada. É isso aí. Tô aqui, gente. Tudo bem? E não é convidada, mas às vezes ela dá uma sumida. Necessária pra saudade, eu diria. É, só pra não enjoar. Uma sacada, assim, artística que eu tenho. A nossa querida tia Naja. Olá, gente. Muito obrigada aí pela Cris, pelo convite novamente, com um assunto que eu amo de paixão, com uma pessoa que eu adoro dividir esse tema, então, muito obrigada. Muito bom. Bom, a tia Naja também é formada em pedagogia, já atua aí há 1000 anos na área da educação. E também é especializada em alfabetização e letramento. Então, nós temos aqui duas feras para falar sobre esse assunto que gera bastante curiosidade, bastante dúvida aí com as nossas famílias, certo? Sim. Então, vamos lá. A primeira pergunta é exatamente essa. Vamos começar entendendo o que é o famoso letramento e se letramento é a mesma coisa que alfabetização, que essa é uma pergunta muito comum que a gente recebe lá na escola. Bom, assim, eu posso até começar aí falando, né, Lua, com todo respeito. Claro. Mas a alfabetização, ela entra, né, nós duas aqui, a gente, desde quando ela entrou na escola, eu trouxe esse olhar e ela junto contribuiu. Eu tenho duas referências muito grandes, aí até a gente montando e criando nossa ementa de letramento na escola, que são Magda Soares e Emília Ferreiro, são duas educadoras linguísticas incríveis, né? A Emília Ferreiro deixou um legado incrível, grandioso, pensando realmente em métodos de alfabetização, né? Em diferenciar essa prática pedagógica e trazer um novo olhar para isso. E desde quando eu entrei na educação, isso me chamou muita atenção, porque é um assunto que gera muita expectativa nos pais. Sim. Então, eu acho que tudo que nós trazemos aqui é de grande valia, tanto para educadores, mas principalmente para as famílias, por essa questão de ter vontade dos filhos de se desenvolverem. E é óbvio, né? Toda família, todo pai, toda mãe quer que seu filho se desenvolva. Mas a parte do letramento e da alfabetização gera muita expectativa, porque é o sonho da mãe e do pai ver um filho lendo, né? Então, eu acho que por isso que eu também tomei para mim como uma coisa que eu queria entender e eu queria buscar referências grandiosas para realmente desenvolver. Então, voltando à pergunta aí, falando sobre a alfabetização ela entra mais como uma sistematização do processo de aprendizagem da escrita e da leitura. Uhum. Até a Magda Soares, ela traz como referência, eu acho muito, muito bacana essa fala dela, que ela fala que é como se fosse a tecnologia da aprendizagem da escrita e da leitura. Então, a alfabetização ela é aquela parte organizada e correta da gente realmente introduzir a leitura e a escrita nas crianças de forma sistêmica. Então, eles têm que aprender aquilo por um sistema. Então, existe uma... Por que ela fala de tecnologia? Porque, por exemplo, né, existe uma forma correta. Então, o que eu falo, existe uma grafia que corresponde. A forma como eu escrevo, a minha mão, a coordenação motora fina, né? Como eu seguro o lápis, isso desenvolve, também faz parte do processo. E isso começa desde aquele bebê que engatinhou.
E não se leva em consideração todo esse processo antigo, né? A criança que pula amarelinha, ela desenvolve habilidades motoras incríveis para no futuro segurar esse lápis e escrever de forma correta. Sim. E também tem a questão, a nossa escrita, né, brasileira, né, o nosso português, a gente escreve da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, por isso que eu acho que ela traz essa questão da tecnologia, né? Então, o que é o sistema mesmo que você aprende com todas as regras que tem que haver. Já o letramento, ele entra com outro olhar. Sim. Ele traz como a compreensão daquilo que foi lido, a compreensão daquilo que foi escrito. A gente falando bastante sobre isso, então, assim, o processo do letramento, ele acontece desde que a mãe está grávida. Sim. Um bebê lá dentro, a mãe já fala e já existe uma situação de conexão. A criança sai dessa barriga e a gente vive num mundo letrado. Então, independente das famílias que não têm estímulos de livros em casa, existem placas, existem outdoors, existe a televisão, existem celulares, enfim. O mundo é letrado. Então, a criança já é exposta nesse mundo. Sim. E aí, quando ela entra numa escola, com o olhar que nós temos, a criança ela é exposta nesse mundo letrado, mas que a gente leva em consideração o conhecimento prévio que a criança tem. Então... E quando você fala conhecimento prévio, seria o conhecimento de mundo dela. Exatamente, porque é isso que faz parte do letramento. É você aprender a ler e a escrever, mas dentro do contexto social que você carrega, que você traz. Exato. E isso é levado muito em consideração nessa parte. Então, basicamente, é isso. E essa junção dos dois é, de fato, muito importante. Eu acho que a gente tem que levar em consideração, né, a especificidade de cada um, tanto a alfabetização quanto o letramento, mas que os dois, eles têm que realmente, eles têm que se correlacionar, eles têm que trabalhar juntos, né? Sim. Enfim, mas é isso. Tá, eu sou mãe, tá? Então eu vou me colocar no papel de mãe aqui, aí vocês vão me falar se o que eu entendi tá certo, e talvez o que você entendeu em casa seja parecido com a minha percepção também. Então, o letramento, que é uma fase que antecede a alfabetização, ela é o momento em que a criança vai decodificar o mundo, né? Então, ela vai começar a fazer as associações daquilo que ela está vendo do mundo com as imagens, digamos assim. Sim. Que para ela ainda não tem diferença, né? Sim. De imagem, número, letra, tudo é algo ali que ela está aprendendo a entender. Sim. E aí, quando chega na idade certa, ela passa a sistematizar essa visão de mundo que ela concretizou na cabeça dela. Sim. Exato. Aí vamos pensar assim, né? Quando uma professora tem esse olhar para o letramento, então leva em consideração esse conhecimento prévio e ainda não está preocupada com a sistematização da escrita. Mas vamos pensar no nosso berçário. A gente tem crianças lá, bebês, pequenininhos, né? E que eles... O que é o letramento? Basicamente, eu acho que essa é uma explicação muito fofa e muito correta. A criança, ela sabe que a vaca faz mu, sem nem imaginar que existe um sistema de escrita, uma grafia que escreva a palavra vaca. E essa correlação que a criança faz já é um letramento. Aí a criança tá lá no maternal. Ela consegue passar o dedinho e interpretar um livro que já entrou na cabecinha dela, sem nem saber que aquilo realmente está escrito daquela forma. A gente tem um trabalho que a gente desenvolve no Kids, por exemplo, que eles cantam as cantigas, que é muito importante, né? Sim. Todas as referências aí de gêneros textuais a gente traz. Então, canta lá, vamos supor, a Dona Aranha, e passando o dedinho, ela lê corretamente, a Dona Aranha subiu pela parede, etc. E sem saber que... E sem fazer a leitura de fato. Mas ela já entra nesse mundo letrado, primeiro, se empoderando daquilo. Eu acho que isso é muito importante. Por isso que a gente fala de levar em consideração o conhecimento prévio das crianças. Porque quando a gente, numa situação de uma escola tradicional, ou numa situação de uma alfabetização tradicional que aconteceu na nossa época, não se levava em consideração isso. Era muito decorado, era um sistema de escrita decorado. A gente tinha um processo feito por uma decoração, por uma automatização da coisa, e não tinha uma compreensão. Por isso, grandes problemas ainda de interpretação de texto, e a gente vê isso muito latente ainda no Brasil, né? Sim. Muitas pessoas que não são alfabetizadas, aí a gente fala, é alfabetizado, mas não é letrado, né?
Até a Magda Soares, a gente tem uma referência de usar um site que é antigo já, que chama Alfa Letrar. Então, é a junção dos dois e o quanto isso realmente é significativo. Ela tem um livro, né? O Alfa Letrar, sim. Tá. Então, vocês falaram que começa o processo do letramento, ele vai começar lá no berçário, né? Ou melhor, na barriga da mãe, né? Mas aí na escola existe um direcionamento, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, então, eu vou perguntar, vamos pensar realmente de forma mais prática, né? Sim. Até para os pais poderem entender e enxergar melhor, Sim. né? Começando lá com 2 aninhos... Vamos deixar o berçário um pouquinho de lado, mas vamos pegar que é o ensino o início do ensino infantil, né? Me conta, então, como é que funciona esse processo lá com 2 aninhos. Me fala. Na verdade, a gente começa com o Kid Shoe na escola, com o letramento, certo? E aí, o que acontece? É tudo muito lúdico. Então, o trabalho feito no Kid Shoe é basicamente tentando encontrar os nominhos, então a gente precisa que eles já saibam encontrar o próprio nome, então a gente faz muitas atividades relacionadas à escrita do nome. Tem também a questão das associações, então a gente coloca, vamos supor, a vaca, então a vaca faz mu, e aí vamos procurar a vaca, então, e cadê a palavrinha vaca junto com a imagem relacionando, enfim. Então são coisas bem assim, mais no lúdico, e a gente puxa sempre com as letras, então letra inicial do nome, ou então da própria família. A mamãe começa com qual letra? A gente vai instigando a criança e elas irão trazendo assim pra gente desta forma. Então, assim, é uma vivência bem gostosa, porque como eles são pequenos e eles estão descobrindo o mundo, eu acho que é a fase mais gostosa, inclusive, é a do Kid Shoe. Mas eles já sabem o que é letra, então? Na verdade, a gente começa a apresentação, com o Tá. alfabeto e tudo mais. Então, a gente vai fazendo a relação das imagens, enfim. Eles entendem que existe um código que imprime isso. aquilo que eles estão vendo, vamos dizer assim. E eles até Ou- se arriscam a escrever. Sim. E quando eles escrevem, eles têm um movimento contínuo. Então, eles escrevem em letra cursiva. A garatuja deles vai. sem ter sido assim, instruído pra, Sim. né? É meio que intuitivo, é isso? Exatamente. Ah, É observação, né? A criança aprende e se desenvolve observando. Isso a gente já vê desde o Kid Shoe. tá. Então ele vê todo mundo fazendo. O e movimento vai seguindo, contínuo. né? Sim. Tá. E aí depois a gente segue pros 3 aninhos. Isso, na verdade, é só intensificando um pouco mais. Então, eles acabam também sendo expostos a essa questão do nome. E aí, normalmente, no final do ano, eles já sabem escrever o próprio nominho. Então, aí já vai se desenvolvendo de uma outra forma. Mas as atividades, a gente busca, as do Kid Shoe, intensificando um pouco mais o nível da dificuldade, digamos assim. Uhum. Mas aí, eles também são expostos, então, à letra do nome, aos nomes, a atividade de alfabeto, enfim. Relacionado mais a isso mesmo. Uma atividade que eles gostam muito no Kids Tree é procurar o próprio nominho. A gente esconde na sala e aí eles precisam procurar. Então, eles se engajam bastante nesse tipo de atividade, assim. Sim. Tá. E em nenhum momento existe o incentivo para a alfabetização, né? Para a sistematização da língua. Realmente construindo essa base, vamos dizer assim. Com histórias, cantigas. É sempre muito lúdico do 2 ao 3. E aí estimulando de acordo com o interesse deles Sim. também, né? Porque eles têm muito interesse mesmo de ter autonomia de escrever, por exemplo, seu próprio nome. Uhum. Eu, como mãe do Samuel, que esteve no Kids Tree, enquanto ele não conseguiu fazer o S, porque aquilo é dele. Uhum. Então, no Kids Shoe, né, e no Tree, tem essa questão. Você conheceu que existe uma existe uma escrita, existe uma grafia para aquilo, um símbolo que representa aquilo que você fala. Okay. E agora eu quero construir, eu quero fazer, né? Então, quando eles chegam no Kids Tree e que eles começam, de fato, conseguir fazer o traçado ou achar o seu próprio nome, é tão legal, né? Que eles acham da turma toda. Sim. Aí chega no final do ano, amplia demais o vocabulário Exato. deles e assim, conhecimento de alfabeto. Se eu tenho numa sala 12 crianças, quantas letras do alfabeto eu já consigo descobrir ali? Uhum. Não digo 12, porque sempre tem o nome repetido, né? Sempre. Mas já tem, aí já conecta, né? Faz associação, como ela disse. Nossa, esse meu amigo tem a mesma letra da minha avó. E aí vai ampliando. Só Sim. vai ampliando os horizontes dele. E vai fazendo aquilo. Eu tenho vontade do mais. Eles querem o mais. Né? E aí cada fase vai tendo seus Suas graus aí de dificuldade. Tá. E a leitura também é incentivada dentro desse processo? Sempre, né?
Sim, em rodas de história. Sim. A gente também tenta fazer o reconto, então eles, após ouvir a história, cada um falar um pouquinho do que lembra, do que ouviu. Do então que entendeu, né? Isso, então eles já vão pertencendo àquele mundo da historinha, enfim. Sempre. A gente gosta também de fazer história coletiva. Mas eu costumo mais no Kids For. Aí a professora entra como escriba e vai puxando deles ideias. E é legal que eles também começam a criar conexões de começo, meio e fim. Sim. Dentro de uma história, enfim. Tá. Para as famílias que estão assistindo, 2 e 3 aninhos o ensino não é obrigatório, Não. né? Aí chega com 4 aninhos, passa a ser um ensino obrigatório, né? E até fazendo uma conexão com o que você falou sobre as expectativas, né? E a gente, enquanto família, é engraçado que a depender da idade da criança, nós criamos algumas expectativas, né? Então, o neném nasceu, a primeira expectativa é a introdução alimentar, né? Vai começar a comer. Já então... pulei pro engatinhar. Também é que você ainda não é mãe. Então, assim, vai começar, né, a papinha, como é que vai ser esse processo? Aí, daqui a pouco, o sentar, o engatinhar, aí o andar, né? Então, assim, cada fase existem expectativas, né? Que os pais vão tendo e aos poucos isso realmente vai acontecendo, né? Sim. Aí chega o desfraude, né? E daqui a pouco chega o aprender a ler e escrever, né? E eu acho engraçado que eu falo até como mãe, né? Às vezes a gente gera expectativas em relação a esses momentos, né? Mas lá na vida adulta, esses momentos, ninguém vai perguntar pra você, Quanto né? tempo? Me fala com quantos anos você desfraudou, que eu vou anotar aqui no seu cadastro, que vai fazer diferença, né? Enfim, as expectativas estão aí pra isso, né? E então é engraçado como independentemente da idade, sempre vai ter uma expectativa. E aí chega com 4 aninhos, o pai sabe que o ensino é obrigatório. Então ele já gera uma pequena expectativa em relação à alfabetização, né? Então como é que transiciona, né, de 2, 3 aninhos para 4, o que passa a ficar mais sério ou não fica sério, enfim, como que muda esse processo aí? Porque é obrigatório. Pode continuar. Então, com o Kids For, a gente tem essa questão da obrigatoriedade, mas assim, a gente continua com a ludicidade também, só que de uma forma mais, a gente intensifica um pouco mais. Eu costumo dizer para as famílias nas reuniões que aí agora o negócio começa a ficar sério, né? E aí a questão de atividade, eu trabalho bastante com folhinha, então eu explico que normalmente em todas as nossas aulas eles irão ter o momento da folhinha, que eles precisam então agora colocar no papel as ideias, né? Enfim, para que eles vão criando também essa questão da autonomia, de saber lidar com uma folha, né? Porque até então é muito livre. E tem lição de casa? No Kids For, não. Tá. Só no Kids 5. Então, no Kids For, o que acontece? A gente começa a introduzi-los, então, com as vogais, que são os núcleos das nossas palavras, certo? Então, fica mais simples desta forma, porque aí eles aprendem, então, o A, E, I, O, U, né? De uma certa forma, eu trabalho com as vogais durante, por exemplo, 2 meses, uma vogal. E aí também a gente introduz a questão dos gêneros textuais. Então, a gente trabalha também com receita, então a gente trabalha receita culinária, trabalha com receita médica, para eles entenderem essa diferença. E assim, para eles é muito engraçado, porque quando você fala receita médica, o que é uma receita médica? Nunca nem, né? A criança não sei, nunca vi. Mas aí quando você mostra a receita culinária, então eles já vão dando aquela linkada, né? Olha, parece, tem números, mas também tem palavras. Então a gente vai trabalhando desta forma. Trabalho também com propaganda, né, de gêneros textuais. Então, a gente vai meio que mesclando. Junto com as vogais, a gente vai dando essa mesclada. A gente costuma trabalhar bastante com o folclore, com o Kids For também, que eu amo essa data comemorativa. Eu engajo bastante as crianças, desde o Kids Show até o Kids For. Então, aí eu gosto de trabalhar bastante a questão do Saci, porque eles ficam loucos, eles adoram. E aí tem a questão de que o Saci é levado, e ele faz muita coisa, ele é arteiro, enfim. E aí fiquem de olho, porque ele vai passar por aqui. Então, muita criança leva isso pra casa. Olha, mamãe, a Teacher Lu falou que o Saci vai lá pra escola. E agora eles ficam loucos. E o Saci esconde as coisas? Isso, eu escondo, eu saio escondendo. Eu saio escondendo. E aí, quando algumas turmas do tipo, meu Deus, eles voltam, cadê a bolsa de fulano? Não tá aqui. Tem turma que nem tchum. Eu fico, e aí, teacher? Eles perceberam? Não, Luana. Não perceberam. Eu fico, gente, como pode? Eu escondi. Fiz todo aquele
drama, né, em volta de tudo isso e algumas crianças acabam perceberam. Mas a grande maioria, eles se engajam muito, inclusive passa o mês de agosto, a gente vai para, né, os próximos meses e eles ficam, cadê o Saci? O Saci tá por aqui? Cadê Teacher Lu? Eu vi, aí eles começam a entrar na minha neura. Eu vi. O Saci passou por aqui, Teacher Lu. Então, assim, é uma época que eu gosto muito de trabalhar. O Brasil, ele tem essa questão cultural muito forte, Sim. né? E faz parte da nossa cultura, né? É riquíssimo o folclore. Né? Então, a gente tem lendas, a gente tem parlendas, a gente tem rimas, a gente tem adivinhas, a gente tem dentro do trava-língua, tem tanta festas, enfim. Eu acho que o folclore, ele é rico, é algo que a gente gosta de trazer, sim, né, para as crianças, para se desenvolverem culturalmente com a nossa essência. É o que a gente tem, né? Então, é algo que realmente traz muito dos indígenas. A maioria das lendas são totalmente indígenas. Então, as crianças, elas realmente gostam. Isso é algo para todas as fases, assim. Eu, como estive mais presente com o fundamental também, é algo que eles adoram. Adoram também, sim. Eles adoram criar conexões. Eles se sentem pertencentes. Eles acham legal a gente ter uma coisa tão enraizada brasileira. Então, é algo que a gente sempre faz mesmo, e desenvolve esse trabalho. E eu acho que o Kids For, ele ganha esse teor que começa a sistematização da escrita, né? Então, ele começa a vivenciar uma alfabetização. Sim. E em todas as fases, a história se faz presente. Em todas as fases, o estímulo à criatividade se faz presente. E em todas as fases, a gente leva o conhecimento prévio das crianças em consideração. Pra seguir aí o fluxo. Sim. E aí a gente chega no Kids 5. Pois é, a última fase do ensino infantil, aí já existe uma outra expectativa, não é verdade? Muito maior, na verdade. E lembrando que o fundamental, quando a gente fala primeiro aninho do fundamental, para quem é da minha época, super jovem, assim... É o nosso antigo pré, né? Então, isso também acaba confundindo um pouco. Quando a gente fala fundamental, parece que já chega um peso maior também, né? E então, como é que funciona essa transição, né? Do 5 para esse primeiro aninho? Como é esse primeiro ano de alfabetização? As crianças precisam terminar o ensino infantil já lendo e escrevendo? Qual que é a expectativa aí real, né? Em relação a esse processo? Na verdade, os pais, eles criam bastante expectativa, realmente, porque eles acham que, a partir do Kids 5, no final, eles já vão estar todos lendo e escrevendo, e necessariamente não acontece, nem sempre acontece, porque algumas crianças, elas têm as suas particularidades, e aí cada criança tem o seu desenvolvimento, enfim, e a gente respeita muito isso. Então, eles são expostos da seguinte maneira, eles já aprenderam as vogais, então eu dou uma pincelada no começo do ano, né, busco que eles lembram e caso a criança ainda não conseguiu ter toda essa sistematização, então a gente busca isso, e aí a gente começa então a expô-los com todas as consoantes. Tá. Então a gente vai do B até W, X, Y, Z, e na verdade as últimas letras eu não costumo trabalhar de forma rica, porque eles usam mais na língua estrangeira. Então, eu dou uma pinceladinha só para que eles saibam que faz parte do nosso alfabeto, certo? E aí, normalmente, eu costumo trabalhar com as consoantes, então, uma consoante por semana. E aí, a gente mescla também com as datas comemorativas. Então, a gente trabalha... gêneros textuais. Né? Exatamente. A gente entra com o gênero textual jornal. A gente também volta para receita, propaganda, enfim. E a gente vai introduzindo outros. E aí, a questão do folclore, que é a data comemorativa, aí eu já pego um pouco mais pesado nessa questão, porque aí a gente esquece as lendas, a coisa mais magnífica do, né? Enfim, do folclore. E eu busco, então, as rimas, as adivinhações. Então, a gente trabalha bastante com essa questão. Eu costumo montar livrinhos com eles, então eu busco também as brincadeiras, né, da trava-língua, das adivinhações, enfim, eles gostam bastante também. E aí eles criam, então, esse livrinho do folclore com essa questão, e eles gostam bastante também. E aí a gente vai dando aquela mesclada, e até o final do ano eles precisam ser expostos a todas as consoantes, né? E entenderem essa questão de que cada vogal precisa dar a mãozinha para uma consoante para ter o som forte.
E aí, a gente costuma trabalhar com um método fono, né? Fonético, desculpa. E aí, então, essa questão é que entra, que a gente começa a juntar cada consoante com a sua sílaba, com a sua vogal, para tornar uma sílaba. E aí, eles precisam, então, começar a ter essa noção. Então, eu faço bastante o som que a letra transmite para eles. Então, toda vez que eu for falar da letra B, e aí, qual é o som da letra B? Vamos fazer juntinho? E aí, a gente costuma fazer em todas as aulas. Eles são expostos também com as 4 formas da escrita, né? Então, bastão, cursiva, minúsculo e maiúsculo. Então, eu exponho para eles. Às vezes, chamo para que eles me mostrem como é que faz na lousa. Então, cada um faz do seu jeitinho. Enfim, é algo bem gostoso. Eu costumo dizer que é uma fase também bem legal, assim, porque as descobertas vão rolando ao longo do ano, assim. E aí, quando chega lá no final, aquela criança que já sai escrevendo bonitinho e lendo, é incrível, né? Porque a gente tem bastante a escrita espontânea. A gente trabalha muito com a escrita espontânea no Kids 5. Então, eu deixo que eles façam do seu jeitinho mesmo. Nunca procurando mostrar o erro. A gente deixa a criança escrever da sua forma, né, do jeitinho que ela escuta. E aí, às vezes, lá para meados de outubro, novembro, é que eu costumo chamá-los para perguntar, olha, vamos fazer junto? Faz o som comigo. É assim mesmo que escreve? O que você acha? Uhum. E aí, a própria criança vai criando essa concepção, né, já que ela já teve toda a bagagem, enfim. E é uma fase rica, assim, é muito gostoso mesmo. Mas respeitando cada criança. Na verdade, existe um termo que se chama a psicogênese da língua escrita. Então, ela traz o desenvolvimento todo. Então, a criança começa, né, com a garatuja, que, como eu te disse, é aquela escrita contínua, do jeito da criança. Que pra gente são riscos. São riscos, famílias, mas vocês têm que levar muito em consideração. Mas tem muita história escrita ali, pode perguntar o que tá escrito, que eles sabem. Isso no Kids Show acontece muito latente, no Kids Tree. Então, vem primeiro essa fase, né? Depois eles entram num movimento chamado pré-silábico. Então, eles não fazem conotação nenhuma. Eles simplesmente colocam letras, então eles já entendem que existe uma grafia. Às vezes eles misturam símbolos, né, de letra e número, porque existe esse sistema, mas eles não conseguem ainda desmistificar um do outro, assim, de desenvolver o que representa um e o que representa outro. E eles enchem de letra. E é engraçado que eles fazem, por exemplo, associações. Por isso que a gente fala escrita espontânea. Porque tem que ser levado em consideração aquela formação da criança, aquilo que ela fez. A gente tem que dar parabéns para aquilo. Porque ela criou associações. Sei lá, às vezes tem que escrever a palavra formiga, coloca pouquinhas sílabas, né? Pouquinhas letrinhas ali. Aí na hora de escrever elefante, faz a folha toda, assim. Entendi. Porque começa a fazer essas associações porque do pequeno, né? Exato. É o pré-silábico. Aí eles começam a entender, né, a gente fala, as fases, na verdade, elas são muito mais explícitas. Só tô dando uma pincelada para os pais, assim, entenderem. Aí entra no silábico, o silábico sem valor consonantal, então faz sílabas. Então, vamos supor, escrever garrafa. Garrafa, minha boca abre 3 vezes, eu coloco 3 letras. Normalmente as vogais. Normalmente são as vogais porque é o som mais forte, né? Por isso que no Kids 4 isso entra como uma situação de apresentação mais incisiva, porque é o som mais forte nas palavras. Aí quando entra com valor sonoro, garrafa, e aí escreve, vamos supor, 3 letras As. E como a gente sempre fala, a gente tem que ser levado em consideração. Porque minha boca primeiro abriu 3 vezes. O som A é mais forte. Eu ainda não sei as outras letras. Eu não consigo entender isso. Gá. E eu acho também, eu sempre falo, gente, a língua portuguesa ela é muito difícil. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e ela tem um filho pequeno. E ela fala pra mim, né? Naja, as professoras aqui já falaram, fala muito português com seu filho, porque quando ele descobrir como é difícil, ele só vai querer falar inglês. E é verdade, né? A gente tem muitas coisas gramaticais, que aí entra pro fundamental, né? O inglês, ele se torna mais fácil, né? E depois do silábico, passa pro alfabético. Então, a criança realmente começa a fazer muitas conexões, muitas ligações. Por a gente trabalhar essa questão da fonética, posicionamento de língua, né? Eu assisto as aulas da Luana, ela mostra o movimento que a boca faz e a criança consegue fazer a escrita espontânea, realmente levando em consideração o som, porque ela entendeu como que faz a boca. Sei lá, o M, né, o L, e a gente faz muito isso com as crianças, para eles realmente criarem uma conexão com aquilo,
se sentirem autônomos e conseguirem passar isso pro papel. Então, para você ver, se a gente for pensar, é um sistema super difícil. Por isso que eu falo, a expectativa dos pais tem que ser de estímulo, sem criar comparações. Eu lembro de uma vez que eu estava dando aula para o maternal e uma avó chegou em mim e falou assim, quando que ela vai começar a ler? Porque a gente foi andar de trem, foi para São Paulo de metrô, e ela ficou super frustrada porque ela não conseguiu ler uma placa. No maternal. Aí eu falei pra avó, vó, quem disse que ela não leu? Se você perguntar o que tá escrito, eu tenho certeza que ela vai falar proibido sentar ali, sabe? A gente tem uma atividade que a gente faz na escola com as crianças do letramento, que é bateu o alarme, você tem que ler o que tem na sua frente. Então, lê placa, e eles leem, né? Se você pergunta uma criança do Kids 2, que é maternal, se tem um E na rua com um risco assim, o que tá escrito ali? Ele vai falar, proibido estacionar. É. Tem muitos pais que venham com essa devolutiva, né, em reuniões, do tipo, meu filho, olha, ele não tá lendo, mas eu não sei o que acontece, ele vê uma placa e ele fala, olha só, é o M do McDonald's? É o M do McDonald's, ele já sabe. Jogos, teve um pai que trouxe, meu filho não tá lendo ainda, porque ele tá no Kids 3, mas ele sabe todos os jogos, e ele me fala o nome de cada um só olhando as imagens. O logo na TV, eu fico, olha só que coisa, né? Então eles trazem bastante também essas isso conversas. Que é o letramento. Sim. Eu achei interessante, assim, escutando vocês, eu acho que tem alguns pontos que são legais da gente ressaltar aqui e até enfatizar, né? Então, em primeiro momento, o processo do letramento que acontece na Grow Up, ele não é um processo de automatização, né? Então, não é o famoso babebi bobu, tateti totu, né? Então você, o processo, na verdade, ele vai considerar a construção mesmo, né? Então, é lá no começo, né? Então, a criança, ela vai, por exemplo, escrever aquilo que ela tá reconhecendo, não aquilo que ela foi mostrada, é assim, né? Então, ela está construindo realmente aquele saber, né? E isso é muito interessante porque uma outra vantagem é o quanto isso estimula tanto o pensamento criativo como a criação de hipóteses. Total. Que isso faz muita diferença para a vida. Exato. Né? Então, não é uma habilidade só para aprender a escrever. Não, você está estimulando habilidades que serão utilizadas, inclusive, por um bom tempo aí na vida. Sim. Né? Então, é realmente um processo diferenciado. E muito, muito diferente da referência que nós temos. Sim, totalmente. Talvez por isso que seja até um pouco mais difícil, ou por isso que se cria até um pouco mais de expectativa, né? Porque não é o tradicional. Ele aprende realmente de acordo com o som e existe toda essa construção mesmo da palavra, né? Sim. E é engraçado o que você disse, que, por exemplo, com 4 anos, ele vai escrever, mas ele vai colocar tudo o que ele sabe, independente se tá certo, se tá errado, ele vai pôr 50 milhões de letras ali e vai falar pra você, é carro, né? Sim. Né? Mas ele já criou uma concepção sobre aquilo, sobre a escrita. É né? Fantástico. Eu desejo isso pra todas as educadoras. De verdade. Esse processo, ele é rico. O professor que letra, né, e alfabetiza, ele tem que ter consciência psicológica, que ele tem que respeitar o desenvolvimento de cada um. É o que ela trouxe. Cada um tem o seu tempo. Sim. Ele tem que ter consciência fonológica, porque ele tem que ter todo um trabalho desenvolto com a questão da fonética. Se você ficar voltando para aquela questão das sílabas, babebi bobu, ababá do bebê, gente, isso é muito retrógrado, não dá pra gente seguir num sistema, num mundo que mudou tanto, pensando e agindo dessa forma, e a gente ainda sabe que isso existe. Muito, muito. Aí você pega também uma questão que o professor tem que ter consciência linguística, por uma questão óbvia, e sociolinguística, porque quando a gente traz o conhecimento prévio da criança, existe questão de dialeto, de cultura, existem crianças que têm uma raiz nordestina, né? A gente tem na escola várias crianças de vários tipos, né? De pessoas, enfim, o Brasil de nacionalidades. E aí a gente também tem uma questão sociolinguística, de saber como que essa criança fala. No lugar que ela vive, tem sotaque, tem termos que se usa, né? Tem crianças que têm trejeitos de falar. Eu tinha uma aluna que a mãe dela puxava muito R.
E a mãe dela era fono, só que ela era carioca. Então, ele super falou bem o R, coisa que criança demora mais. Mas ele fazia assim. Eu lembro que na formatura, quando chegou a formatura, ele foi o orador da turma. E a galera começou a rir muito, porque toda vez do R era obrigado. Porque foi importante para ele esse processo. Sim. Do jeito dele, né, de entender a letra e tal, enfim. Então, realmente, o professor, ele tem um trabalho árduo, e eu desejo porque ele é rico, porque quem passa pelo que a Luana está passando na escola com relação ao letramento, consegue ver o desenvolvimento devagarzinho das crianças. É como se eles estivessem aprendendo a engatinhar. E aí a gente vai assistindo esse processo e é muito gostoso. E aí, quando chega no fundamental, as coisas mudam, mas Sim. elas ganham só mais estrutura. Então, como você trouxe do fundamental. Os anos iniciais, o primeiro e segundo ano, a gente continua. Mudou a nomenclatura? Mudou. Mas a gente tem que respeitar que eles ainda são uma pré-escola, sim. Então, o Fundamental 1, ele tem do primeiro ao quinto ano para se desenvolver. Os anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro. Né? Então, essa parte da alfabetização, ela continua. A gente fala que o próximo passo é serem ortográficos, então realmente fazer as conexões corretas com relação às sílabas, mas ainda respeitando as trocas, porque o português é muito complicado de se entender. Então, existe o CH, existe, enfim, outras letras, são as sílabas complexas que dificultam um pouco essa compreensão. E aí deixa nos anos finais, a criança tem a questão da gramática, né? Que aí vem com outro teor. Né, vem com aquela questão, realmente, eu fui alfabetizado, estou completamente alfabetizado, eu consegui entender a tecnologia da escrita, eu escrevo da esquerda para a direita, de baixo para cima, eu sei segurar o lápis, eu entendo o que é maiúsculo, o que é minúscula, né, a letra cursiva, a letra bastão, e aí é só realmente o treinamento, e a compreensão do texto continua sendo algo muito importante. Então, seria como uma fase de polimento, vamos dizer assim. Você pegou o diamante, aí é o momento certo de fazer lapidar. As correções. Isso, com certeza. Quarto e quinto ano, que são os anos finais. A gramática, né, ela vem muito forte para as crianças também entenderem de onde veio aquilo. Então, no terceiro ano, eles já estão desenvolvendo a questão dos verbos, o tempo verbal, plural, singular. E também isso é muito legal, porque eles começam a entender por que existiu aquilo, né? E começam o som nasal. São N coisas, né? Que traz aí a língua portuguesa, mas eles começam a ser mais lapidados. Quando você tem o letramento todo embasado no começo, o interessante é isso, que por mais que eles entendam a sistematização da escrita e ficou muito ok para eles aquilo, tá compreendido, eles têm a compreensão da leitura. Então, não é só ler por ler, né? Eu tô lendo aqui, problema... E a gente fala, existem muitas conexões, né? A matemática é totalmente interpretação de texto. Se você não entender o que tá pedindo, você não vai saber fazer. A gente vê isso nas grandes provas, né? Das faculdades. Qual é o maior problema que a gente vê? Sim. As redações. Por que é tão importante, desde lá dos pequenos, a gente fazer história coletiva, em que a professora é escriba, mas que os alunos que desenvolvem uma história. Porque eles aprendem o que é começo, meio e fim. Eles aprendem que não dá pra gente colocar um início problemático, sendo que tem todo o processo de uma história. Entendem a questão da coerência, né? Sequência, enfim, exato. Tem todas essas estruturas importantes que não são nomeadas na época, mas já estão sendo incutidas ali. Ampliação de vocabulário também, né? O quanto é importante as crianças serem expostas a livros, a grandes textos aí, para realmente desenvolverem mais a oratória, né? Saber falar diferentes palavras. Legal. Ganhar um vocabulário maior. Né? Assim, amplo. E como fica, então, nesse processo todo, a família, né? Qual é o papel da família nesse processo e como a família pode ajudar? Como boa parte das famílias tem uma história um pouco diferente de alfabetização, né? Que é talvez um pouco mais tradicional, enfim. Como que fica o papel da família nesse processo, né? Como que a família pode entrar como parceira e ajudar realmente nesse processo aí? As famílias do Kids 5, então, elas já são expostas à lição de casa. Então, elas vêm bastante engajadas, assim, com a gente o ano todo, porque elas começam também a olhar, então, todo o desenvolvimento, enfim. Então, a proposta da lição já traz eles bastante, assim, pro nosso convívio,
para a realidade da criança. Uhum. Já com o 4, o 2 e o 3, eu acho que acredito que basicamente meio que continuar o nosso trabalho, digamos assim, expor as crianças a bastante leitura, então roda de história, tentar fazer esse momento com a criança todos os dias em casa, para ler um livro, deixar a criança recontar, então, essa história, trazer também a questão do nome, então, começar a mostrar todos os dias, olha, o seu nominho tá aqui, o da mamãe aqui, a da mamãe começa com a letra M, vamos supor, o seu com a letra E, enfim. Então, mostrar dessa forma, meio que o que a gente faz, tentar, do jeitinho deles em casa, também dar essa continuidade. Eu acho que é bem importante, porque às vezes as famílias criam bastante expectativa, mas elas acabam deixando toda para a escola. Tá aí, matriculei, vamos lá. Mas se essa ajuda vir de casa também, eu acho ótimo, porque a gente consegue ver a diferença de crianças que são super estimuladas em casa, que já começa muito rápido, enfim. E as crianças que a gente percebe que talvez não tem todo esse estímulo em casa, então a gente precisa galgar os passos ali um pouquinho mais devagar, né? Buscar mais a criança, então, pra gente, enfim. Então, se a família puder ajudar desta forma, eu acho que seria incrível, né? Sim. Por isso que com o Kids 5 o processo, ele vai, de uma certa forma, fica mais fácil por conta das lições. Então, as famílias já conseguem ver a dificuldade, às vezes já até comentam, olha, eu percebo que ele não consegue isso e aquilo, e a gente fala, exato, vamos tentar juntos, então? Eu vou daqui, você vai daí tentando fazer em casa, enfim. E aí super dá certo, assim. Acredito que com jogos também, porque aí a criança também se sente engajada em casa, porque aquela coisa do mesmo que da escola, não, vamos diferente, então vamos com jogos, porque aí também é um momento seu com o seu filho, enfim, né? É aí que você consegue conversar, perguntar como foi o dia a dia dele na escola, enfim. E aí já vai fazendo essa proposta de todas as formas, assim. Tanto da conversa, quanto tentando alfabetizá-lo, não, né? Tentando ajudá-lo, assim, nesse processo. Sim. Eu brinco, mas não é tão brincadeira assim, sabe? Eu falo que precisaria ter uma escola para os pais também, né? Porque aí ficaria mais fácil, né? Eu entendo a expectativa deles, né? Sim, mas eu não digo nem sobre a expectativa. Eu digo assim, como é uma proposta diferenciada, né? Então, assim, eu como mãe, eu vou buscar fazer o melhor para o meu filho e ajudar ele. Porque eu quero o melhor para ele, né? Mas eu vou fazer dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu fui exposta também, né? Sim, então, eu acho que fica uma ideia aí no ar de uma escola para pais, né? Mas eu acho que esse podcast vai ser tudo. Vamos espalhar isso, porque a verdade é que, realmente, uma criança que ela é exposta à leitura desde pequeno, contação de histórias. Eu entendo que hoje a tecnologia se faz tão presente que a gente tem os escapes para celulares, para as telas, e eu não estou aqui para julgar essa situação. Mas realmente o momento para a leitura, o momento para uma construção de história, eu faço isso com meu filho, não porque eu sou uma mãe exemplo, tá? Mas porque eu sou pedagoga, né? Minha veia é pedagógica. Se não fizer. Então a gente brinca, às vezes tá o meu filho e meu marido, a gente brinca. Eu começo uma história. Eu falo, vai, Samuel, e aí, o que aconteceu? Aí ele dá outro teor pra história. Aí ele fala, agora é o papai. Aí o papai continua a história. E é algo tão simples. E vira uma brincadeira. Legal. Olha, uma dica. E é ótimo pra criatividade também. Uma dica Samuel de brincadeira familiar. Ele é muito criativo, assim. Em história coletiva, se deixar, é só o Samuel que fala. Então. Porque ele gosta muito, porque ele tem essa questão em casa. Exato. E não é porque eu tenho essa questão, então eu posso dar várias dicas, tá, gente? Entra no meu Instagram. Não, mas eu tô falando assim, são coisas simples. E assim, o Pinterest tá cheio de coisas, enfim, a internet tá cheia de ideias. Vamos lá. Você já deu uma dica, que é a história coletiva familiar. Uma outra dica, então, de atividade que dá para fazer em casa para poder estimular a leitura, a história coletiva. Que mais que a gente pode fazer em casa, então? Duas ideias a mais. Stop é super legal. Stop de acordo com a fase também, sabe? Ou desenho. De acordo com a turma, né? Você tá com o seu filho, tá no maternal, dá pra você brincar de stop. Coloca quantidades, mas aí pensa coisas que sejam mais ligadas a ele, a letrinha do S. Vamos buscar coisas que começam com a letrinha S, faz o som, né? Então, e é stop de acordo com a idade, você vai aumentando o grau de dificuldade, né? E é uma brincadeira que eles amam também. Sim.
Procurar, acho que um nominho também, esconder os nominhos e pedir para a criança procurar e falar qual é o nome que ela encontrou, da família mesmo, o nome da criança e da família, ou até mesmo dos animais, enfim, que é algo que eles são expostos diariamente, enfim. Legal. Já temos 4 dicas aí, então, né? Que legal, meninas. Eu acho que foi muito esclarecedor. Ai, que bom. Pelo menos eu consegui, assim, entender muitas coisas que ainda ficavam meio nebulosas aqui na cabeça. E eu espero que as famílias também, né? Então, eu quero muito aí agradecer a presença de vocês nesse episódio. Me fala uma coisa. Se alguém quiser seguir você nas redes, como que te encontram? Luana, _, Lu_Ana07. Tá. Tia Naja. Naja Herculin. Naja Herculin, eu não sei. Ih, não eu sabe. Lembro, mas eu engasguei. Gente, mas eu tô desde o primeiro programa aqui. Não, mas na edição vai colocar lá o endereço. Não, a edição arruma. Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Grow Up, o Insta da Grow Up é @growupescola. A nossa escola está localizada em Santo André, São Paulo. Escola de ensino bilíngue que atende dos 4 meses até os 10 anos, que é Fundamental 1. Será um prazer recebê-los lá, conversar sobre letramento e sobre outras coisas mais também. E eu acho que é isso, então, certo? Muito obrigada. Obrigada, Lua. Obrigada, Nath. Obrigada, Cris. E muito obrigada a vocês e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.